E aí, já escolheu os seus candidatos e candidatas para prefeito e vereador? A gente gasta tanto tempo falando de presidente, deputado, senadores, governador e acaba esquecendo cargos que afetam diretamente a nossa vida. A iluminação pública, o transporte, a conservação da praça, o buraco na rua, a vaga na creche, tudo isso é responsabilidade do poder municipal. Então, não se engane, as eleições municipais são da maior importância. Tem muito lugar falando de candidatos. Aqui no My News mesmo, a gente fez uma série de sabatinas com os candidatos a prefeito de São Paulo. Mas o que eu queria entender mesmo era o que se passa pela cabeça do outro lado da eleição. O lado mais importante, aquele que decide, o eleitor. Como o eleitor escolhe? Como poderia escolher melhor? O que ele leva em conta? O que ele nem considera? Para tentar entender como o eleitor decide, eu chamei 2 especialistas. Felipe Nunes é cientista político, professor da UFMG e diretor da Quest Consultoria e Pesquisa. Richard Bach é analista político da XP e conhece como poucos os bastidores do poder. Olha, se esses 2 não conseguirem desvendar o pensamento do eleitor brasileiro, ninguém consegue. Está começando o Diálogos. Eu quero começar pelo básico, que é entender o processo de decisão do eleitor. A gente sabe que boa parte dos eleitores de Lula em 2002 e 2006 são eleitores de Bolsonaro em 2018. Como isso acontece? O voto é ditado pelo cérebro, pelo coração ou pelo bolso? Prazer, Mara. Que prazer estar aqui com você, com o Richard. Que conversa boa. Você só está sendo muito generosa. Não sei se a gente consegue responder a todas essas perguntas, não. Vamos tentar. Na ciência política, existem 3 teorias muito importantes que explicam o comportamento eleitoral, né? O que a gente chama da teoria sociológica, que tem a ver com quem você é, de onde você vem, as suas identidades. A teoria psicológica, né, que tem a ver com a lógica de pertencimento, né, qual que é a dinâmica que é utilizada pelo eleitor para identificar-se, né, num determinado lugar no mundo, e a teoria econômica, em que a economia que explica tudo, é o bolso que explica. Os trabalhos na ciência política que tentam comparar ou contrastar as 3 teorias têm efeitos diferentes, as conclusões não são sempre as mesmas, né? Mas, sobretudo no que diz respeito ao voto nos últimos dias, a teoria econômica sempre teve vantagem sobre as demais, né? De modo que eu vou aqui me ater a uma resposta empírica, né? Ou seja, de todos os estudos que eu conheço, que li, acho que a economia continua sendo a teoria mais importante e tendo um papel importante na hora da escolha. Porque, afinal de contas, é a conta mais fácil de ser feita, é aquela contabilidade não racional, mas numa mistura de racionalidade e emoção, aqui é mais simples para o eleitor. Então, acho que a teoria econômica continua sendo muito importante. Você concorda, Richard? Eu concordo. Eu acho que a teoria, a macro e a microeconômica na vida das pessoas ali, ela importa muito. Eu, por exemplo, sou de uma empresa de mercado financeiro, e foi interessante ver em 2018 a formação desse eleitorado pró-Bolsonaro, que não era, inicialmente era um eleitorado pró-PSDB, pró-Alckmin, e ele foi se transformando com a chegada do Paulo Guedes ali na campanha do Bolsonaro. Então as pessoas foram criando ali no mercado financeiro uma ideia do que seria um governo Bolsonaro e fizeram uma aposta que foi uma migração difícil, porque essas pessoas desde 2002 votavam ali em maior ou menor medida no PSDB, então fizeram uma mudança importante. Então tem um componente ali de cálculo, um componente racional, né, mas depois disso também ficava muito evidente que tinha um componente comportamental, né, de identificação com algumas bandeiras mais conservadoras, menos conservadoras, com aquela candidatura do Bolsonaro que ganhou a eleição, né. Então acho que é um pouco dessa formação assim, para essas classes mais bem formadas, né, formalmente, enfim, que estudaram mais, têm empregos de renda melhor. E assim, olhando para a população mais de baixa renda, acho que muda um pouco o timing, inclusive, né, da decisão. Essas pessoas ali no mercado financeiro decidem muito antes, né, qual é a sua aposta, fazem a sua aposta, inclusive montam posição financeira, né, nessa aposta. E a população mais pobre, o que a gente consegue ver em pesquisa, e mesmo anedótico ali, observando,
decidem mais para o final, ali para a reta final, começam a decidir mais o seu candidato majoritário, depois aí que vão pensar em que deputado que votam, aí que começa a ver o resto da eleição. Então, por isso que fica frio muito tempo, até você chegar nos últimos 15 dias, que é quando as campanhas começam a gastar dinheiro, né, de verdade, para tentar atrair os eleitores. Então, eu, assim, dos 3 pontos que você colocou, Mara, eu acho que os 3 são válidos, né? Os 3 importam, mas eu acho que a variável econômica, tanto para esse eleitor que vive da economia, quanto para esse outro que recebe benefício, ou que é afetado por ter mais oportunidade ou menos de emprego, ela é a variável fundamental, porque as pessoas olham isso para a sua própria vida, para as condições que têm e perspectivas, e depois elas vão olhar aí para a questão de comportamento, o que tem de afinidade com um candidato ou outro. Segundo a pesquisa do Datafolha para o segundo turno das últimas eleições presidenciais, 60% dos eleitores tinham uma renda familiar abaixo de 3 salários mínimos. Um ano depois, em dezembro de 2019, essa faixa tinha subido para 66%. Em agosto de 2020, no meio da pandemia, eram 68%. Ou seja, só cresce essa base da pirâmide. Quase 70% do eleitorado brasileiro está numa faixa abaixo de 3 salários mínimos. E eu não sei, mas eu imagino que um salário mínimo deve ser uma faixa muito grande. Eu queria tentar dimensionar qual vai ser o peso do auxílio emergencial. A gente viu uma reflexão no aumento da popularidade do presidente. Mas e para as eleições municipais, para as próximas eleições para 2022, qual é o impacto, qual é o peso, a importância de manter essa renda básica, enfim, a importância desse programa para o eleitor? Eu acho assim, é muito importante. Claro que tem que ser um programa fiscalmente equilibrado para você não ganhar uma faixa da população e perder uma outra, que é quem comanda ali, pelo menos o mercado financeiro, que vai sofrer muito, né, e pode bater do outro lado da popularidade do presidente com o derretimento da economia. Então, esse é um cálculo difícil de fazer e é por isso que não sai, porque o presidente tem aí balanceado as duas coisas. Embora esse topo da pirâmide não decida, ele pode, o comportamento dele vai ter um impacto na economia que vai atingir todo o restante e aí acaba decidindo, né? Deteriora, né, as condições do país e aí, enfim, não tem benefício que seja suficiente para as pessoas ficarem felizes aí com o governo ou com o presidente. Tem até alguns parlamentares que a gente conversa em Brasília, eles dizem, olha, o mercado, vocês não ajudam ninguém, mas que atrapalha, então tem que tomar cuidado. Assim, mas o programa eu acho que é importante, está aprovado, a gente concorda bastante com o Felipe, assim, nas nossas pesquisas, enfim, nas sondagens, o programa não é o que deu sozinho, não é o que explica esse crescimento da popularidade do Bolsonaro, mas explica algum nível de retomada, quando ele estava mais perto dos 20% que dos 40%, como está hoje. Não é só ele, acho que é simplista demais falar isso, mas ele é importante, e ele é importante porque o que a gente tem visto é que tem uma disposição de fazer um programa primeiro, esse agora, mais emergencial, e depois criar alguma coisa, e tem uma disposição, porque as pessoas em Brasília também têm o que e tem a percepção, né? A percepção em Brasília é que o programa deu esse crescimento todo de popularidade, então nem fizeram a primeira, já estão prevendo uma segunda rodada do programa lá no final do ano que vem, depois de supostas reformas e uma condição fiscal mais favorável. Então, é algo assim, você distribuir dinheiro é sempre positivo para quem está no governo, né? O Lula, em 2002, ele não foi eleito pelo Nordeste, né? Ele foi eleito por uma outra parcela do eleitorado e depois trocou, né, esse eleitorado com os programas sociais, claro, com a identificação pessoal que ele tem com a região, que é muito maior que o Bolsonaro deva ter aí durante os mandatos. Mas eu acho que o programa social, embora ele não seja o que vai dar a eleição, ou que explique a eleição e mesmo a popularidade do Bolsonaro agora, ele é uma peça muito importante do quebra-cabeça. O governo diz que descobriu 40 milhões de pessoas. Eu, sinceramente, se fosse governo, ficaria envergonhado de dizer isso, porque você não pode descobrir 40 milhões de indivíduos num país com 210. Acho uma vergonha dizer isso. Mas o fato é que nessas 40 milhões de pessoas, eles estão se alavancando para tentar um resultado eleitoral via programa social. Isso pode ajudar, e tem ajudado a popularidade, pode ajudar na eleição, sim. Então, Felipe, isso é uma dúvida que eu tenho, o impacto desse auxílio emergencial, porque sim, a gente viu um aumento da popularidade do presidente, mas a gente tem que lembrar que ele foi um presidente eleito e está no segundo ano do mandato
E outros presidentes, no segundo ano do mandato, tinham uma popularidade muito maior do que a que ele recuperou, ou seja, teve um aumento da popularidade, mas a popularidade dele estava muito lá embaixo também, o que é estranho para um presidente eleito logo no primeiro, segundo ano de mandato. Mara, primeiro que o enfoque que você está trazendo para o debate, acho que é corretíssimo, né? Não tem como falar em eleição no Brasil sem falar em economia, em renda, né? O Brasil tem, na minha avaliação, ainda o maior desafio de todos, que é o da desigualdade, que é expressa na política, na economia, na sociedade, que reflete em violência e em várias outras questões. Então, discutir renda, para mim, é sempre a melhor maneira de começar um debate sobre eleição no Brasil. E os dados que você trouxe são os que a gente tem nas pesquisas que fazemos, porque todos usamos, né, as mesmas cotas, etc., são alarmantes mesmo, né? A população com renda baixa no Brasil é muito grande. Então, entender esse público, entender o que pensa, o que deseja, é fundamental para entender comportamento eleitoral. Esse é o primeiro ponto. O segundo, os programas de transferência de renda, eles ficaram conhecidos no mundo inteiro como muito efetivos pelo seu target, né, pela sua facilidade de alcançar aquele ator, né, individual na sociedade que melhor gastaria o recurso, né? São famosos os papers no mundo inteiro mostrando oportunidade no México, o próprio Bolsa Família no Brasil, da importância da mulher, né, ser a pessoa que tem o cartão que administra o recurso. Como é que isso nos leva para o auxílio emergencial? Aqui o presidente fez para mim, atirou no que estava achando que era um projeto, mas acabou acertando em outro. Não acho que foi um movimento estratégico do governo, mas que serviu sim, Mara, na minha avaliação, para reduzir o impacto negativo que a imagem do presidente tinha naquele momento, né? Você disse muito bem, se nós compararmos Bolsonaro com qualquer outro presidente brasileiro nesse momento, ele teve a pior lua de mel de todas, né? A mais broxante de todas as luas de mel possível, porque rapidamente, né, ele perdeu popularidade, muito em função dos equívocos que ele mesmo trouxe e dos conflitos, né, que ele mesmo trouxe para o seu governo. No caso da pandemia, isso ficou evidente. Como é que eu acho que o auxílio emergencial o ajudou? Deu um respiro, porque, de fato, Mara, as cidades brasileiras, né, os estados, estava todo mundo com um grau de incerteza muito grande em relação ao que ia acontecer, né, na pandemia. E o auxílio vem para dar alguma certeza, para dar alguma estabilidade emocional, financeira, para esse volume enorme de pessoas que estavam sem trabalhar e que tinham ali uma ansiedade grande do que ia acontecer com o futuro deles. Mas num artigo recente que escrevi junto com o meu colega César Zul, que está publicado no Jota, a gente analisou, Mara, usando uma metodologia que é famosa no Banco Mundial para fazer a avaliação de impacto, a gente comparou os mesmos indivíduos, a gente pareou, chama matching a técnica, a gente pareou indivíduos que são idênticos em várias variáveis, um conjunto enorme, sexo, idade, escolaridade, renda, blá, 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 e comparamos aquele que recebeu e não recebeu o auxílio emergencial. E o que a gente encontrou é um efeito muito marginal do efeito se a gente olha para o nível individual, né? Como é que eu explico isso? Basta perguntar para o eleitor, quem é o autor, quem é o dono, quem é o pai do auxílio emergencial? Em pesquisa que a gente fez aqui na Quest há 2 meses atrás, 48% disse o presidente que é o responsável, 40% disse que é o Congresso. Ou seja, a bola não ficou toda no colo do presidente como ele achou que ficaria, né? Então, isso explica um pouco desse efeito que aconteceu, mas que foi marginal. E aí, eu não sei se Richard vai concordar, mas o volume monetário investido na economia, na casa das pessoas, era para ter resultado, na minha avaliação, no presidente mais popular da história, porque foi muito dinheiro enfiado na economia. O Bolsa Família era muito menor em termos de alcance, em termos de valores, e deu uma popularidade enorme para o presidente Lula, né? E rápida, né, Mara? Muito rápida. No caso do Bolsonaro, demorou um pouco, e se a gente comparar financeiramente, eu repito, o volume, o custo do Bolsa Família, o custo do auxílio emergencial, nem se compara, né? Então, eu acho que é bom a gente ponderar isso,
Porque para 2022, aí, né, também quero, não sei se o Richard vai concordar, mas o efeito de diminuir o auxílio, agora já em 300, e ele não vai ficar para sempre, eu acho que é muito difícil, dados os problemas fiscais que nós temos, manter esse auxílio, né, para todo sempre, até o final do mandato. Mas o custo político da retirada desse auxílio vai cair no colo do Bolsonaro. Richard, ouvindo vocês falando, e isso que o Felipe complementou agora, eu vejo o seguinte, na verdade, quer dizer, ele tem, né, esse efeito, melhora, o presidente estava derretendo, e aí ele para de derreter e começa a subir, mas não atinge o potencial que poderia, e eu fico aqui pensando no porquê, então, que ele não atinge esse potencial. Acho que por conta das condições macroeconômicas como um todo, que estão muito ruins, porque, na verdade, em governos passados, o governo Lula, quando tem o Bolsa Família, na verdade, você vê a economia num trend de prosperidade que beneficia todo o entorno, né? Quer dizer, não só esse público que recebe o Bolsa Família, ele se beneficia também da melhora da economia. Ele recebe o filho vai para a faculdade, ele tem empregos melhores e tal, e uma série de outras coisas que não se viu no caso do governo Bolsonaro, não é isso? Eu acho que essa linha ela tem importância, mas também tem algumas questões, eu acho que de personalidade, assim. O Lula, por exemplo, quando teve o sucesso econômico, ele logo tratou de bater no Fernando Henrique, de eliminar o anterior, né, e trazer para ele. Né, o Bolsonaro agora que tem dado alguns sinais de que vai trazer para ele. Veja que a gente perdeu março com ele falando do físico de atleta, abril dizendo que era gripezinha, maio ali também fazendo qualquer coisa, junho morreu, julho, aí ali em julho ele começa a fazer uma reaproximação do Congresso e assim, a gente fez essa pergunta numa das pesquisas dos últimos 2 meses, e de fato as pessoas querem ver ele mais pacífico e no entendimento melhor com as outras forças políticas, com os outros poderes. Então isso começou a trazer alguma liderança de volta, porque antes ele falava muito para um determinado nicho, né, eleitoral. Então você pode estar jogando dinheiro de helicóptero, distribuindo, mas se você não disser para as pessoas que foi você que fez, assim, cria-se um vácuo, né? E o presidente teve por muito tempo esse vácuo. Oi, Felipe. Richard, só um parênteses bem rápido, porque eu acho que durante um bom tempo discutiu-se muito o efeito de triangulação que o Bolsonaro estaria gerando, né? Ele foi eleito com um eleitorado, mas ao criar, né, o auxílio e manter, ele estaria triangulando e conseguindo fazer um efeito que outros presidentes já conseguiram. O próprio Lula, né, quando manteve a estabilidade econômica, triangulou na classe média. O Bill Clinton fez isso com as agendas reformistas nos Estados Unidos. Ou seja, parecia uma estratégia que estava lhe dando resultado, já que o Nordeste, em geral, é governista. Né? Você falou isso no começo, eu concordo totalmente. Mas é interessante que, mesmo assim, a postura do presidente ainda é uma variável que afeta, né, o resultado. A percepção das pessoas ainda é de um certo... de um descontentamento pela maneira como ele lida, né, com a política. É isso, assim, eu acho que não tem essa... O que a gente consegue perceber que não tem essa continuidade na comunicação dele, né? Você vê, ele hoje estava no Maranhão, então ele está tentando criar essa coisa, foi com o Rogério Marinho, ministro, várias vezes já para o Nordeste tentar inaugurar coisas, né? Mas ainda não tem essa ligação tão pessoal quanto o Lula teve na região e ainda tem muita relevância lá, né? E sim, também o Lula não conseguiu isso da noite para o dia, né? O Lula perdeu para o Serra, né, em 2002 no Nordeste, então não é simples você fazer, né? Assim, começou agora essa relação. É que a gente fala, acho que a Mara tocou num ponto importante. Nós estamos, não tem 24 meses de governo, mas parece que tem uns 5 anos já de tão cansativo que está esse debate todo, mais coronavírus, mais divisão no país. E eu acho que o presidente, ele recém começou a ter uma postura um pouco diferente nesse discurso, de tentar trazer esse eleitor, que o Felipe fala, dessa triangulação, de tentar fazer uma mudança no eleitorado dele e ampliar. Né, porque até então a tática dele era muito evidente, era manter ali os 20, 25% do núcleo duro e tentar avançar um pouco, mas quando tinha problema voltava. Né? Hoje a gente vê as redes sociais do presidente ali falando algumas coisas que não necessariamente ele segue cegamente como fazia no passado.
né? Ali era o termômetro dele. Hoje a gente já escuta outras pessoas em Brasília que estão dando essa abertura. Tem 2 ministros muito importantes no governo, o Rogério Marinho e o Fábio Faria, que são do Rio Grande do Norte e do Nordeste e conhecem a região. Então agora que ele está começando a fazer isso, chegando lá com benefício social é sempre importante para o governo, porque o Felipe matou assim, a charada. A região, as pessoas mais carentes, elas são governistas, né? Porque é o governo que chega ali. As pessoas falam mais e menos Estado, tem um monte de gente, como diz o Luciano Huck, que não tem Estado, então essa discussão, para muita gente, ela não existe. Então o Estado que chega é o que o cara quer, né? Mas tem que capitalizar. Assim, política, se você não capitaliza, você não leva, fica solto, né? E as pessoas não dão crédito, é martelar o tempo todo, e isso o presidente recém começa a fazer, né? E, assim, não mantém uma constância, né, no discurso dele. Vai um pouco, volta um pouco, que é um pouco da personalidade do Bolsonaro. Então, eu não acho que ele vá ter a liderança que o Lula teve, por exemplo, na região Nordeste, mas eu acho que ele aumenta, sim, a influência dele lá pelos programas sociais e porque ele vai conseguir carimbar em alguma medida isso. Agora, além dos programas sociais, o Lula ele foi tão bem sucedido, tão bem avaliado, não só porque promoveu, de fato, uma inclusão, mas porque melhorou toda a economia. A economia passou por momentos extraordinários. Ele foi muito pragmático, ele deu sequência, ele herdou uma política econômica que ele deu sequência, ele não saiu destruindo tudo, pelo contrário. E isso acabou aumentando, por exemplo, empregos, que é um grande drama dos últimos anos. Quer dizer, embora não seja do governo Bolsonaro, havia uma expectativa de que o governo Bolsonaro iria promover uma recuperação da economia, dos empregos, da renda, que não se confirmou. E talvez por aí venha essa sensação de 5 anos de governo, de que tem muito tempo de governo, sabe, já, porque é muito tempo de muito sofrimento. Mara, e esse muito tempo, é interessante isso, né? Eu gosto de chamar esse momento Bolsonaro no Brasil da era digital, da guerra sem fim, né? Porque ele assume a presidência, é o primeiro presidente que a gente tem digital, completo, né? O Bolsonaro, ele não faz nota à imprensa, ele cria hashtag. O Bolsonaro não dá coletiva de imprensa, ele faz meme, né? Ele tem uma linguagem muito digital, e essa é uma vantagem que ele tem, e é preciso ser reconhecida. Mas ele mesmo provoca essa sensação que a gente tem de 5 anos em 2, porque ele mesmo anunciou, né, a reeleição. Ele é o primeiro presidente a falar em reeleição logo no começo do mandato. O presidente geralmente fala, não, isso é mais para frente. Falou, não, eu sou candidato à reeleição, tal. Então, isso muda o clima, inclusive nos faz falar em eleição, né? Imagina, nós estamos há 2 anos da eleição presidencial e já estamos falando disso há muito tempo, porque ele mesmo pautou o assunto. Agora, é interessante uma questão, nesse cenário, Mara e Richard, de tanta polarização, né, de tanto embate, uma coisa me chama a atenção, porque isso parece que não mudou. O povo brasileiro continua sendo estadista, no sentido de querer Estado. Eu fico muito impressionado nas pesquisas que faço, Richard, aqui na Quest, Mara, quando pergunto para as pessoas sobre o papel do Estado. É impressionante como bolsonaristas e lulistas, o que é uma maneira interessante de dividir o mundo, né? Você pega lá os lulistas radicais, os bolsonaristas radicais, e pergunta para eles, qual é o papel do Estado? Você sabe onde é que está a diferença? Não é sobre o estadismo, é sobre o comportamento. E aí eu incluo uma nova variável para a nossa conversa, que é a outra, Mara, que talvez a gente vai precisar de um outro programa, que é a religião, né? Porque se do ponto de vista econômico é evidente que o brasileiro pobre, que é a grande maioria, quer Estado, né? Quer a educação é do Estado, a saúde tem que ser do Estado, né? O Estado tem que prover. Na religião, você tem uma diferença entre lulistas e bolsonaristas que é fundamental. Os lulistas são liberais nos costumes e os bolsonaristas são conservadores. Esse é um traço novo da política brasileira. Nós estamos aqui falando de eleitor, como é que pensa a cabeça dele. Esse traço mudou totalmente, para mim, a matriz de entender a política brasileira. Se a dimensão 1 é economia, a dimensão 2 é comportamento, e comportamento é entender o evangélico, que cada vez mais, Mara, é coeso em torno da sustentação do presidente. Aí está a chave, na minha avaliação, para entender esse sucesso que houve, né, de um crescimento recente do presidente. Ele está todo nesse pulo. Mais do que estaria mais do que no auxílio emergencial. Exatamente.
Como é que essa massa vai votar em 2020 e 2022? Como é que vocês enxergam? Porque a gente vê nas capitais os candidatos apoiados pelo presidente, eles submergem. Qual é o efeito que terá isso agora em 2020 e como é que essa massa vai votar em 2022? Na nossa última pesquisa, Felipe, Mara, uma coisa que para mim chama a atenção é o tamanho das lideranças, assim, da direita e da esquerda, vermelho e azul, né? Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Lula até marginalmente tem um pouco mais de ascensão sobre o voto em São Paulo, mas quando você olha os candidatos que são mais identificados com os dois, ali o Gilmar Tato do PT e o Russomano, que se declarou bolsonarista, aquela coisa toda, e é da igreja também, ele propriamente da igreja, mas tem ligações com a Record, com a Igreja Universal, são dois candidatos que não performam bem. Então acho que essa eleição ela tem um pouco desse signo, assim, esses grandes líderes não estão conseguindo emplacar, né, nas grandes cidades. Você vê Porto Alegre, você vê Curitiba, São Paulo, Rio, as capitais do Nordeste, assim, são eleições que estão mais regionalizadas, o que é bom, sinceramente, não é uma coisa que seja ruim, porque você oxigena um pouco, né, planta sementes ali da próxima década, né, da política. Então isso para mim é uma coisa importante, né, e assim, pelo modelo da eleição, pela distância, pelo coronavírus, por tudo isso, pelas campanhas como estão sendo feitas, pelo tempo de TV, falta dos debates, acho que é uma campanha que favorece mais quem já está no poder, porque tem uma exposição maior, tem máquina, né, então, assim, posso estar errado, mas acho que, olhando de agora, a quantidade de reeleições vai ser bastante alta, né, porque essas pessoas que já estão no poder têm uma tendência ali de conseguir, especialmente quem foi bem no combate ao coronavírus, né, o prefeito, ele sempre, assim, é muito mais presente nessa questão de saúde, porque tá ali no chão de fábrica. Então, quem foi bem e tem essa exposição, acho que tem uma chance maior de ser reeleito do que quem tem o apoio de vermelho, azul, dessas figuras nacionais. Acho que isso diluiu um pouco nessa eleição. E o Bolsonaro, ele foi muito inteligente, porque ele, minha opinião, ele nunca quis formar aliança, o partido dele, porque ele não queria disputar essa eleição, porque essa eleição ela é meio ingrata para o presidente da República, né? Por mais que você tente ganhar algumas cidades e consiga, ela é ingrata, assim, você não ganhou São Paulo, não ganhou Rio, não ganhou BH, não ganhou Porto Alegre, não ganhou Fortaleza, você perdeu a eleição, mesmo que você tenha ganhado um monte de municípios médios, né? Então, assim, o Bolsonaro foi muito inteligente, ele se meteu, mas não se meteu na eleição, então não tem o carimbo de derrotado no final dela, seja lá qual for o resultado da eleição. O Bolsonaro é o primeiro presidente da história, pós a democratização, que nenhum dos jornalistas vai poder fazer análise do sucesso eleitoral dele, né? Fernando Henrique teve que pagar esse preço, Lula teve que pagar esse preço, Dilma teve que pagar esse preço, e o Bolsonaro não vai ter, porque não tem como fazer essa análise, né? Ele pode dizer o que quiser, não era. Esse é um fator que eu acho que explica muito 20. Mara, eu acho que 2020 marca o fim de uma era, que é a era do novo. Em 2016, a gente viu muitas eleições do quero o novo, quero a mudança, quero o que vem de fora. Acho que Calil, Dória e Crivella, em medidas diferentes, em graus diferentes, significam isso. São três lideranças do novo, que vem de outro lugar, ganha eleição e tal. E 18, o Bolsonaro meio que vira o grande nome, né, dessa novidade de fora do sistema político, embora ele esteja dentro, mas fez campanha como se fosse anti-establishment, né? A pandemia teve um efeito que, para mim, é detonador. A gente fez um trabalho, eu e o Fernando Meirelles, que trabalha com a gente aqui na Quest, e foi muito interessante. No começo do ano, Richard, a gente analisou qual é o efeito, o impacto de duas variáveis sobre o voto, sobre a avaliação do governo, melhor dizendo, que era assim: você acha que o seu prefeito é bem intencionado, é um cara honesto, tal, ou o que você acha disso, sim ou não? E depois a gente perguntou se ele era um cara trabalhador, que fazia, que realizava, tal. O que a gente descobriu, Mara, no começo do ano, é que o eleitor ainda estava na onda da honestidade. Eu queria um prefeito bem intencionado. Ele pode até não fazer muita coisa, mas ele tem que ser bem intencionado. A pandemia trouxe para mim a eleição de 2020 para outro lugar, que é o lugar dos governantes responsáveis, aqueles que conseguem resolver problemas. A gente replicou esse mesmo estudo, Richard, agora, e o gráfico mudou completamente. Se o efeito era muito maior para o bem intencionado, agora as pessoas estão querendo um prefeito que seja trabalhador, realizador. Isso é um efeito claro da mudança dessa era da novidade para a era da responsabilidade.
A pandemia tem tudo a ver com isso, na minha opinião, e isso terá efeito em 22, Mara. Por quê? Porque em 22, o que será cobrado do presidente da República é se ele deu conta de resolver os problemas básicos que foram colocados para ele. A violência, a economia, que são pontos, né, que são sociologicamente fundamentais à sociedade brasileira. Na era da responsabilidade, o Bolsonaro vai ter dificuldade. Claro que eu estou fazendo aqui um prognóstico 2 anos para frente, mas ele vai ter muita dificuldade de lidar com o grande eleitor, o eleitor médio. O eleitor radicalizado, o fã-clube do Bolsonaro, porque ele tem um fã-clube, né? Que tem carteirinha, bandeirinha, igualzinho o fã-clube da Ivete, da Anitta, ele tem um fã-clube. Esse fã-clube vai continuar com ele, firme, né? Não vai abandoná-lo. Mas o eleitor médio, eu acho que ele vai ter que se explicar, né? E claro que tem tempo ainda para fazer qualquer mudança, né? Tá cedo, tem muito tempo pela frente. Mas no cenário atual, ele teria dificuldade. Ele deve ter lido sua pesquisa, Felipe, que ele começou a dizer tem pouco tempo que o Brasil é o melhor país do mundo combatendo o coronavírus. Ele deve ter lido sua pesquisa e disse, é por aqui que eu tenho que falar. Tá dando certo. Nesse aspecto que vocês estão falando, a economia é um ponto-chave, porque principalmente na geração de empregos. A geração de empregos ela é importante para melhorar o bem-estar das famílias, ela é importante para a redução de violência também, enfim, e fazer a máquina funcionar para gerar empregos é um desafio grande, né? Há muito tempo, governo Dilma, governo Temer e agora governo Bolsonaro não conseguiram fazer essa chave mudar e a gente começar a fazer geração de emprego. Isso vai ser um ponto importante, eu imagino. A gente está caminhando para o fim, queria falar um pouco de São Paulo, Felipe, começando por você, porque a gente, numa conversa anterior, você me falou assim, o índice de popularidade digital, ele tende a convergir com as pesquisas tradicionais, e o índice de popularidade tendem a convergir conforme vai se aproximando a eleição. E em São Paulo, você vem falando há algum tempo sobre o Boulos. E agora, a gente vê a campanha do Boulos, quer dizer, ele, na última pesquisa da XP, ele mostra um crescimento forte ali do Boulos. A campanha dele está avançando, principalmente para o centro. Eu li uma análise recentemente falando que o Boulos é como o Biden, tem que conquistar o eleitorado de centro. E a campanha, eu tenho visto que partiu muito nesse sentido. Como é que vocês acham que ele tem alguma chance em São Paulo? Porque vai ser uma surpresa para todo mundo, né? Se Boulos ganha em São Paulo. E aqui nenhuma conotação, surpresa que eu digo por conta dele sempre ter uma imagem que ele está desfazendo essa imagem. Eu tenho visto na campanha, ele tá conseguindo desfazer essa imagem que falavam que ele invadiu seu apartamento no Morumbi, aquelas loucuras que a gente viu aí e ele está conseguindo desconstruir essa imagem. Como é que começando com você, Felipe, porque você vem apontando o Boulos na liderança desde o começo. A gente, né, o Mara sabe, está acompanhando também, a gente está monitorando as eleições de várias capitais, né, com a Folha de São Paulo, e o indicador que a gente desenvolveu aqui na Quest, que chama IPD, Índice de Popularidade Digital, mostra que o Boulos tem uma vantagem absurda nas redes sociais. Não tem tempo de televisão nenhum, claro, está concentrando todos os recursos nas redes. E o resultado disso me parece ser marginalmente computado nas últimas pesquisas, né? Eu vi recentemente a última pesquisa mesmo da XP e tem 2 fenômenos, aliás, tem 3 fenômenos lá que estão convergindo com a análise que a gente publicou também essa semana. O crescimento do Bruno Covas, né, que estava baixo no IPD e nessa última semana teve um crescimento significativo, a queda absurda e, ao mesmo tempo, quase que esperada por quem faz análise política do Russomano, e o Boulos, que sempre esteve na liderança da popularidade digital, começa a dar sinais interessantes também nas pesquisas. Ou seja, o quadro, Mara, na minha avaliação, sim, pode caminhar para uma eleição do atual prefeito contra o candidato do PSOL, o que seria significaria uma reapresentação daquele cenário lá do Rio de Janeiro, né, em que o Freixo foi para o segundo turno, o Crivella, então o PSOL começa a ocupar espaços que o PT não consegue ocupar, no caso do Rio está ficando evidente,
A Benedita também está tendo dificuldade no Rio, e o Gilmar Tato com dificuldade em São Paulo. Como é que eu acho que popularidade digital está relacionado com o mundo real? Eu acho que a popularidade digital mostra como é que as opiniões mais expressivas, mais salientes, as preferências intensas, como é que elas se manifestam. E isso acaba tendo um efeito na opinião pública geral, porque você imagina, o volume de pessoas comentando e falando do Boulos aumentou significativamente, Mara, desde que começou a eleição. Então, concluo para ouvir o Richard, o que para mim é a conclusão de tudo isso? As campanhas continuam importando, né? Ninguém apostaria no Boulos antes do começo da campanha. Foi justamente a campanha autorizada, explícita, e nesse caso nas redes sociais, que está dando a esse personagem uma possibilidade de talvez surpreender aí os analistas políticos. Richard, vocês conseguem medir, por exemplo, quando você vê o crescimento dele, inclusive no eleitorado de centro, o fato de ser o prefeito, né, o executivo municipal ser o mais próximo do cidadão e ser o cara que vai resolver as questões assistenciais urgentes, enfim, você viu um aumento da população de rua com a pandemia, você um aumento de desemprego, enfim, maior procura por serviços públicos de saúde, e o prefeito é o cara que está ali com o cidadão para resolver essas questões. Você acha que o eleitorado, mesmo o eleitorado que enfim, mais conservador, ele fala assim, não, precisa ter um cara que vai olhar para esse público, porque senão isso aqui explode? Eu acho que sim, Mara. E no caso de São Paulo, estão olhando para o Bruno Covas, assim, ele tem crescido. Eu arriscando, eu acho que o Bruno leva a eleição. Está muito montada para ele ganhar essa eleição. E o Boulos, politicamente, ele ganha a eleição, porque é do pessoal, tinha uma primeira disputa que era com o PT, ele já ganhou na saída, né, o Gilmar Tato não deu nem para a saída, e o Gilmar é uma candidatura, enfim, construída na direção do PT, da burocracia do PT, e acho que a gente está vendo um cansaço do eleitorado dessa coisa Lula, 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 que o PT acabou reduzido a isso em grande medida. Então o PT não deu para sair, o Boulos captura essa esquerda paulistana, enfim, que é uma esquerda importante para a constituição da esquerda brasileira. Eu acho que politicamente ele sai muito maior da eleição do que entrou, foi um candidato a presidente já importante, no sentido de tentar ocupar esse espaço ali, o Haddad era muito grande pelo Lula, então não conseguiu. Acho que ele entra num novo momento, né, diferente de como o Felipe mencionou, do Rio de Janeiro, na eleição passada. O Boulos, eu acho que ele capitaliza melhor isso e vai continuar essa trajetória de ser um quadro nacional do PSOL muito maior que os outros. Ele deve conseguir ali se sobressair no partido, lembrando que o Boulos teve que disputar prévia com a Sâmia, vereadora do PSOL. Então ele sai muito maior dessa eleição, acho que isso já está bastante dado. E é um quadro em construção da esquerda brasileira, que não vai ser sem conflito, mas vai ser importante ali na sucessão do Lula, enfim, nesse rearranjo que os partidos terão, PCdoB, PT, PDT, nesse novo período, nessa próxima década. Mas eu acho que o Bruno Covas leva a eleição porque está muito montado, porque, assim, Russomano era um fato, a gente conversava com as campanhas e tinha até uma brincadeira entre eles assim, tentando apostar se o Russomano ia cair em outubro ou em novembro. Porque é sempre dado, sobe, desce, então ninguém acreditou muito na eleição dele. E eu acho que... Mas nesse ano, desculpa te interromper, mas só para dar um detalhe, que esse ano tem um componente extra, né? Ele virou o candidato do Bolsonaro. Então a aposta era que ele não ia cair porque o Bolsonaro ia sustentá-lo, né? Talvez aí numa análise equivocada, porque as pessoas se esquecem que o Bolsonaro perdeu em São Paulo, na cidade de São Paulo. Ele ganhou no estado, mas na cidade ele perdeu. Exato. E tem um outro ponto, Felipe, que até casa muito com o que você falou das novidades, assim, porque a gente tem visto o Arthur Duval, Mamãe Falei, e a Joyce Hasselman ali dando traço, né, que seriam as grandes novidades, o pessoal da internet, aquela coisa toda. Então o Boulos tem conseguido capturar um pouco dessa coisa de novidade, apesar de não ser, foi candidato a presidente tem 2 anos, participou dos debates, enfim, não é uma figura desconhecida. Mas eu acho assim, é isso, tem uma diminuição das figuras nacionais nessa eleição de São Paulo, o Bolsonaro não segurou o Russomano e o Lula não está levantando o Gilmar Tato, né, acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, está muito montado para o Bruno Covas ganhar a eleição e ele está fazendo uma campanha redonda, está direitinho, está crescendo na hora certa, né, tem ainda o drama pessoal dele, que ele, enfim, tem usado e isso vai contar a favor.
né? Tem os acordos políticos que serão feitos, inclusive para o Bruno tentar ganhar no primeiro turno, e aí a subida do Boulos, ela ajuda, que se o Boulos bater 25% e começar a ameaçar um segundo turno muito certo, a gente vai ver uma maior desidratação do Russomano em direção ao Bruno Covas, para o Bruno Covas ganhar a eleição no primeiro turno e resolver logo a fatura, como nós já vimos em eleições passadas. Então, assim, o resultado ali eu acho que é esse. Tem muito desse recall, como você menciona, Mara, do prefeito que está na linha de frente. E isso dá para olhar até para outra capital, que é importante também, que é o Rio de Janeiro, que é a memória que as pessoas têm do Eduardo Paes. Né? Você compara a imagem que o Eduardo Paes tem no eleitorado carioca com a do Crivella, sabe, é muito palpável, assim, até as pessoas lembram do Eduardo Paes realizando coisas, pintando meio-fio, fazendo túnel, fazendo BRT, e olham para o Crivella e reprovam fortemente a gestão dele. Né? Então, assim, isso eu acho que conta muito nessas eleições municipais. E o Bruno Covas também tem mostrado coisas que fez na prefeitura, não é uma prefeitura com uma gestão maravilhosa, mas assim, do que tem para hoje, eu acho que o Bruno tem saído melhor ali e tem conseguido mostrar isso na campanha, e por isso que eu acho que ele ganha a eleição. Toda vez que aparece alguém ensinando o eleitor a decidir, é o mesmo papo. Olha a proposta do candidato. Aí você vai olhar a proposta e todo mundo vai melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte. Richard Felipe, sério, como a gente faz para tomar essa decisão tão importante? Olha, para tomar essa decisão de prefeito, eu acho que tem que levar em conta a seriedade do candidato. Aqueles dois atributos que o Felipe coloca na pesquisa, eles são importantes. A seriedade, né, e a capacidade de trabalho, de realização. Elas são importantes. E aí não adianta ouvir promessa de saúde, educação, segurança. As pessoas começam a prometer de tudo, né? E o prefeito não tem uma margem de atuação tão grande assim. Vários temas são federais ou as prefeituras estão quebradas. Então tem que tomar um pouco de cuidado assim, com o momento que o país vive. Acho que esses dois pontos são importantes. A honestidade, obviamente, mas a capacidade de trabalho. Assim, porque o país vai exigir muito dos próximos gestores aí, municipais que sejam muito direitos, mas também muito engenhosos aí em como tocar as contas públicas, porque em geral, acho que virou senso comum dizer que as prefeituras estão quebradas, porque de fato elas estão, então não tem dinheiro para fazer frente às necessidades que as pessoas e as cidades têm. Então essa experiência, capacidade de realização, acho que é uma coisa que tem que levar a sério e sim, olhar, claro, as propostas são importantes, né, mas é sempre bom dar uma olhada além disso. Cada um tem uma situação diferente, tem gente que tem problema mais de transporte, tem gente que tem mais problema de limpeza na cidade, enfim, de inundações, mas você tem que olhar, acho que para quem tem mais capacidade de realizar. Acho que essa é a grande coisa na minha cabeça, por exemplo, para decidir, porque vai precisar de gente que saiba o que está fazendo. Sabe, aventureiro, para tocar essas prefeituras a partir de 1º de janeiro, a tendência de não dar certo ela é real e existente. Sabe, vai ter menos espaço para as pessoas serem criativas e terem soluções fáceis para problemas difíceis. Sabe, essa é uma frase importante, assim, não existe solução fácil para problema difícil. E as prefeituras hoje são um problema muito difícil na federação, tem que ter capacidade de gestão, e essa eu acho que é uma marca que o eleitor tem carregado já, como o Felipe. Essa pesquisa é muito boa, Felipe, que vocês fizeram, porque isso tem mostrado que a população também tem olhado nesse sentido, e eu acho que isso é um sinal muito positivo. Eu assino, eu voto com o relator, eu não precisaria falar mais nada, ele já disse tudo. Só para não ficar calado, e aí trazer um outro ponto, que é o seguinte, quer dizer, Mara, cada vez mais, Richard, eu acho que esse negócio de proposta está caindo na vala comum, e o eleitor brasileiro está muito crítico, está mais atento, e tem hoje, Richard, nas avaliações que a gente faz, nas pesquisas que fazemos, inclusive qualitativas, conseguido muito melhor discernir o trabalho real possível de cada governante. Isso é um negócio que para mim é novidade, né? O eleitor está cada vez mais conseguindo falar, peraí, você está me prometendo que você não vai nunca conseguir entregar, então eu não vou nem cair nesse papinho, né? Acho que essa é uma virada importante. E aí, para puxar sardinha, nós falamos do Rio e de São Paulo, eu não vou deixar BH de fora. Belo Horizonte está virando um fenômeno, né? O Alexandre Calil, o atual prefeito, se as pesquisas estiverem corretas, a última que a gente publicou recentemente, o Calil vai bater quase 80% de voto válido, sem prometer, sem fazer. Quer dizer, é um fenômeno que a gente precisa entender e estudar, que tem a ver, Richard, para mim, Mara, com esse novo momento da política.
descrença, pouca conversinha e o eleitor conseguindo olhar quem realmente consegue entregar resultado. Isso a gente viu, inclusive, eu acho que em Fortaleza, no Ceará, na última eleição, com Camilo Santana, que se elegeu também com uma aprovação altíssima e por conta e tomou medidas até impopulares durante a gestão, mas que deram resultado. Enfim, a população acaba sentindo isso. Bem, quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, desejar um bom voto a todos nós, porque aqui tem Rio, São Paulo e Minas. Mentira, eu voto em São Paulo, agora estou votando em São Paulo. Mas eu voto no Rio. Ah, você está no Rio? Trocamos. Então nós temos aqui voto de São Paulo, Rio e Minas, um bom voto para todos nós. E muito obrigada pela presença de vocês. Então é isso, prezada eleitora, prezado eleitor, olho aberto e voto consciente. Obrigada, Felipe Richard, pelo papo extremamente esclarecedor. Eu tomei nota de várias dicas aqui. Obrigada pelo carinho de vocês, pelos comentários, pelas curtidas. Tamo junto sempre. Até o próximo Diálogos. E olha, não esquece, se inscreve no canal, toca o sininho, compartilha e vira membro. Vem ser membro desse time do My News.